O João Gomes ele tem proposta do Lyon da França e do Wolverhampton da Inglaterra. Ele tem essas duas propostas aí para poder ir jogar fora do Flamengo. Só que os ingleses, eles ofereceram 96 milhões de reais pelo jogador. Ou seja, uma grana legal, né? Um bom dinheiro aí para o João Gomes poder sair do Flamengo e ter a sua carreira seguir diante fora do Flamengo. Só que nessa história, o Flamengo meio que já tinha aceitado ali a oferta do Wolverhampton para o jogador fazer, né, partir para a Inglaterra e jogar a Premier League. 96 milhões de reais não é pouca coisa, né? Então, estava ali a oferta já disponível pelo jogador. Só que no meio dessa história toda, apareceu o Lyon. E o Lyon está oferecendo 11 milhões de reais a mais do que o time inglês. Ou seja, 11 milhões de reais a mais que o Wolverhampton, que está oferecendo 96 milhões de reais pelo João Gomes. Então, o que aconteceu? O Flamengo já ficou meio que, não, peraí, 96 mais 11 milhões do Lyon, vamos vender para o Lyon, manda para o Lyon. Né? Só que o João Gomes, ele não quer jogar na França. Tem isso, o João Gomes ele não quer jogar na França, ele quer jogar onde? Na Inglaterra, ele tem o sonho da Premier League. Então, como ele tem esse sonho de jogar na Premier League, ele, né, para ele não quer ir para a Inglaterra, ele não quer ir para a França, não quer jogar no Lyon. E nessa história toda, o Flamengo quer vender ele para o Lyon, porque são, né, mais de 100 milhões de reais ali para entrar no cofre do clube. Então, o que acontece? A história estava assim. João Gomes recebeu uma proposta do Wolverhampton, 96 milhões de reais para o Flamengo, né, que era a transação. Claro que não vai ficar com tudo, mas o Flamengo tinha dado um ok, o João Gomes também tinha dado um ok ali. Pô, ele quer jogar a Premier League, o Wolverhampton, ele não é um dos maiores clubes da Inglaterra, porém, né, vai jogar na Premier League, que é o sonho dele, não é um Arsenal, não é um City, não é um United, não é. Mas para o João Gomes, tá bom, vai jogar a Premier League. Flamengo ok, João Gomes ok, estava tudo acertado ali entre eles. Nessa história toda, o que aconteceu? Apareceu o Lyon. O Lyon oferecendo 11 milhões de reais a mais que os 96 milhões que o Wolverhampton ofereceu para o Flamengo ali, para fazer a compra do João Gomes. O Flamengo meio que, poxa, peraí, não vou vender direto então para o Wolverhampton. Já que pintou uma nova proposta, bem melhor, com 11 milhões a mais, vamos ver, vamos escutar, vamos ver o que acontece com isso. Nessa história toda, o João Gomes ele não quer ir para a França. O sonho dele é jogar a Premier League, é jogar na Inglaterra. Então, o João Gomes ele não está, até a gente já está sondando ali um pouco, o João Gomes ele não está satisfeito como o Flamengo está conduzindo essa negociação, que por ele já tinha acertado com o Wolverhampton. Pelo João Gomes, ele já teria partido para a Inglaterra e jogar a Premier League, já que é o sonho dele. Nessa história toda, ontem ainda aconteceu mais um capítulo dessa novela aí do João Gomes. O vai para a Inglaterra, vai para a França, fica no Flamengo, tá? Realmente ficou uma novela. Ontem o John Textor, que é dono da SAF do Botafogo e também do Lyon, né? Ele tem partes ali do Lyon também, foi no Ninho do Urubu para tentar convencer o João Gomes a ir para o Lyon, jogar lá na França. Como eu disse, não é o sonho do João Gomes. A vontade dele é ir para a Inglaterra. É ir para a Inglaterra e jogar no Wolverhampton. Só que o Flamengo, claro, de olho na grana, já que o Wolverhampton está oferecendo 96, o Lyon colocou mais 11 milhões a mais em cima desses 96. Ou seja, o Flamengo quer dinheiro, não é bobo, né? E quer vender o jogador para o Lyon. Só que o jogador não quer ir para o Lyon, ele quer ir para a Inglaterra. Então ficou uma novela. Pode ser que ele nem vá nem para o Wolverhampton, nem para o Lyon e continue no Flamengo. Já estão cogitando essa possibilidade do João Gomes nem ir para a Inglaterra, nem ir para a França e ficar no Flamengo mesmo. Continue. Né? Fica no Flamengo e depois, se pintar uma nova oferta pelo jogador, aí ele sai, né, até valendo um pouco mais. Para ele, eu acho que a possibilidade de ir para a Inglaterra era uma boa, já que é o interesse do jogador, ele tem vontade de ir para a Inglaterra, tem vontade de jogar numa Premier League, né? Então, se ele tem que ser respeitada também a vontade do jogador. Não é somente a vontade ali do clube
né, que tem interesse em vender o jogador, vender o João Gomes. João Gomes é um jogador novo, né, um garoto novo ainda, um meio-campista muito bom, por sinal. A gente não pode nem falar, né, da qualidade do João Gomes, mas o Flamengo tem que vender alguns jogadores ali, até para manter o elenco que ele tem. Não adianta para o Flamengo querer ficar com vários jogadores ali no elenco e não tem como só contratar e não vender. Né? Então, o que o Flamengo faz hoje? O Flamengo ele vende os garotos da base, os garotos que saíram ali do ninho do urubu, e contrata, traz um Vidal, consegue trazer um outro jogador mais experiente, trouxe o Cebolinha, né? Não são jogadores da base do Flamengo, mas são jogadores experientes que conseguem fazer ali com que o clube, né, vai se mantendo, porque tem que fazer ali o dinheiro entrar também. Então, é isso que acontece atualmente no Flamengo. Essa novela do João Gomes pode ter um final dele ficar no Flamengo, há essa possibilidade, né, dele não sair do Flamengo e continuar no clube, mas nesse momento a novela é Wolverhampton com 96 milhões de reais oferecendo pelo jogador, Lyon colocou mais 11 milhões de reais em cima desses 96 que o Wolverhampton ofereceu. Ontem, o capítulo a mais nessa novela aí entre o jogador, o Lyon, o Flamengo e o Wolverhampton. Entrou também o John Textor, né, que é o dono da SAF do Botafogo, foi até o Ninho do Urubu para conversar com o João Gomes, para tentar convencer o jogador aí para o Lyon. Né? Não é interesse dele jogar na Ligue 1, que é o campeonato francês. Claro, a visibilidade da Premier League é muito maior do que a visibilidade lá da Ligue 1, jogando na França. A gente vê o Neymar, né? Ele só tem essa visibilidade toda porque ele está jogando no Paris Saint-Germain. Você pega um outro jogador brasileiro que saiu do Brasil e está jogando no Olympique de Marseille, que está jogando. A gente tinha o Gerson, né? No Olympique de Marseille, que está jogando, sei lá, no Bordeaux da França, por exemplo. Você não tem a mesma visibilidade que você tem que você teria no Paris Saint-Germain, você vai ter, porque é o Paris Saint-Germain, é o time de galácticos da França, mas tirando o Paris Saint-Germain, é difícil você ter uma visibilidade, principalmente aqui no Brasil. Não assiste tanto o campeonato francês, mas a Premier League, o campeonato espanhol, tem muito mais visibilidade, tem muito mais apelo, né, do que esses campeonatos que a gente diz, pelo menos o francês. O francês não tem tanto apelo aqui no Brasil. A gente consegue ver que tem essa dificuldade. Então, por isso que o João Gomes hoje tem a preferência de jogar na Inglaterra. Não é um dos maiores times, seria um time ali que briga de meio de tabela para baixo, o Wolverhampton. Já o Lyon na França, ele teria uma vantagem que, não, pelo menos, brigar para cair lá na França ele não iria, mas o sonho do jogador também tem que ser respeitado e ser pensado. Ele tem o sonho de jogar na Premier League, que é um dos maiores campeonatos do mundo, a visibilidade também é muito grande. Então, o sonho do João Gomes, sem dúvida nenhuma, é ir para a Premier League, é jogar lá. Estão tentando de tudo, né? E, como eu já disse, ele não está gostando do modo em que o Flamengo está conduzindo a negociação.